Com você, mais uma aula do canal Mais Química, capítulo de Química Orgânica. Nesta aula, caráter aromático. Para desenvolvermos esse assunto, é importante conhecermos uma molécula, a molécula do benzeno. O benzeno é um importante solvente orgânico, cuja fórmula molecular é C6H6, que pode ser representado pela seguinte fórmula estrutural. Uma cadeia cíclica, contendo 6 carbonos, com hibridação sp2, unidos por ligações simples e duplas alternadas, formando um anel hexagonal com um átomo de hidrogênio ligado a cada vértice. Você pode estar pensando, o que tem de mais a molécula do benzeno? Vamos começar por um detalhe, o comprimento das ligações. De acordo com experimentos, as ligações covalentes simples carbono-carbono e duplas carbono-dupla-carbono apresentam um comprimento de ligação 0,154 nanômetro e 0,134 nanômetro, respectivamente. Aí surge a pergunta, então quer dizer que o benzeno é um hexágono irregular, como mostra a figura? Veja, as duplas são mais curtas que as simples, de acordo com os estudos. Só que na prática, o benzeno não é uma molécula que constitui um hexágono irregular. Benzeno, um hexágono regular. Todas as ligações entre carbonos no benzeno são iguais a 0,139 nanômetro. Assim, como podemos explicar a estrutura do benzeno? Uma explicação inicial é através de um equilíbrio dinâmico entre duas estruturas. Como você pode ver na figura, as duas estruturas diferem apenas pela mudança da ligação π. Então, pela explicação, elas iriam alternar de uma figura a outra. Mas na prática, esse equilíbrio dinâmico não existe. Essas duas estruturas são chamadas de formas canônicas. Elas explicam as ligações, a geometria, mas não têm existência real prática. Não existe esse equilíbrio dinâmico entre duas estruturas. Veja, para entendermos bem a estrutura do benzeno, eu quero estudar com você antes a hibridação sp2 do carbono. Carbono tem número atômico 6, portanto sua distribuição eletrônica será 1s2, 2s2, 2p2. No orbital 1s eu terei 2 elétrons. No orbital 2s, 2 elétrons. E nos 3 orbitais p do nível 2, eu terei apenas 2 elétrons, o que faz com que um orbital esteja vazio. Se eu observar, do ponto de vista espacial, a estrutura de um átomo de carbono sem sofrer hibridação, eu vejo da seguinte maneira. Uma região central, uma esfera verdinha aí no meio, que tem os 2 elétrons do subnível 1s. Uma esfera maior, esbranquiçada, que eu percebo também 2 elétrons referente ao subnível 2s. E aí eu tenho 3 regiões bilobulares que representam os orbitais p, nos quais 2 contêm 1 elétron cada. Acontece que com essa conformação, o carbono apenas seria bivalente. E na prática nós sabemos que ele faz 4 ligações. Para isso, ele precisa fazer um fenômeno chamado hibridação. Hibridação é um fenômeno de reorganização dos orbitais no espaço, com o objetivo de ampliar a capacidade de ligações do átomo e propiciar uma melhor acomodação dos orbitais ao redor do mesmo. Portanto, nós teremos 2 eventos. Primeiro, a junção do orbital 2s com 2 dos 3 orbitais p e a preservação de um orbital p sem sofrer hibridação. Um elétron do orbital 2s será promovido a esse orbital vazio, chegando à seguinte acomodação dos elétrons. No subnível 1s, nada muda, teremos ainda 2 elétrons. Agora nós teremos 3 orbitais híbridos iguais do tipo sp2, onde cada um terá 1 elétron. E aí eu mantenho um orbital 2p sem sofrer hibridação. Se você observar a figura do carbono hibridizado, você percebe que a região central, a esfera verdinha, permanece com seus 2 elétrons, sem sofrer alteração alguma. E aí eu tenho 3 regiões representadas em azul na figura, que são os 3 orbitais híbridos iguais sp2, cada um com 1 elétron. E aí eu tenho uma região em amarelo bilobular, que contém 1 elétron apenas do orbital 2p, que não foi hibridizado. Já que você viu o átomo de carbono com hibridação sp2, vamos juntar os 6 átomos de carbono para mostrar o benzeno sob o ponto de vista dos orbitais. Inicialmente você pode perceber que nós temos 6 carbonos sp2.
A junção em azul dos orbitais híbridos forma uma ligação sigma do tipo sp2-sp2. Você pode perceber que nas extremidades dos orbitais híbridos existe uma esfera esverdeada, referente à ligação sigma que os carbonos estão realizando com os átomos de hidrogênio, do tipo sp2 do carbono hibridizado com o orbital s do hidrogênio. E por fim você vê os orbitais em amarelo, todos paralelos entre si, que representam o orbital p não hibridizado. Eu quero que fique claro que esses orbitais paralelos entre si serão responsáveis pela formação das ligações π. Observe a animação para ver como isso tudo se une na prática. Você pode ver na animação 6 átomos de carbono, todos com hibridação sp2 se aproximando. Esferas externas representam os átomos de hidrogênio com seus orbitais s. Em amarelo você vê a formação das ligações dupla, as ligações π entre os carbonos. E aí elas começam a alternar de posição conforme aquele modelo do equilíbrio dinâmico, onde elas alternavam uma posição e outra. Agora, para que você entenda o que é o fenômeno de ressonância que explica atualmente a estrutura do benzeno, vamos imaginar que essas alternâncias começam a ser cada vez mais aceleradas. E aí elas vão mudando cada vez mais rapidamente de posição, chegando ao ponto que os elétrons não terão uma posição definida. Ocorrerá o fenômeno de ressonância, que é a deslocalização dos elétrons π, formando um anel hexagonal plano com uma nuvem de elétrons deslocalizadas sem uma posição fixa acima do anel e outra abaixo. Essa é a estrutura do benzeno. Por isso que ao representarmos a molécula do benzeno, fazemos um anel hexagonal regular com uma linha circular no seu interior, porque representa essas duas nuvens de elétrons π deslocalizados. Essa estrutura recebe o nome de híbrido de ressonância. E abaixo você pode ver na figura uma nuvem acima do anel hexagonal plano e outra nuvem abaixo do anel hexagonal plano. Duas nuvens de elétrons deslocalizados, sem uma posição pré-definida. Já que você está craque no benzeno, agora eu posso falar sobre caráter aromático. A aromaticidade é definida como aromaticidade a propriedade química apresentada por algumas estruturas, tais como anéis conjugados de ligações insaturadas, orbitais vazios ou pares de elétrons isolados. O termo aromaticidade foi usado pela primeira vez pelo químico alemão von Hofmann em 1855, ao isolar substâncias de odor agradável de algumas plantas. A partir de alguns conceitos ligados à energia de estabilização por ressonância, o físico-químico alemão Erich Huckel criou a regra de Huckel, que propõe que para um composto cíclico planar seja aromático, é preciso que uma nuvem de elétrons conjugados tenha 4n mais 2 elétrons π, sendo n um número inteiro. Para traduzir para você a regra de Huckel, observe, n maiúsculo é igual a 4n mais 2, onde o n maiúsculo é o número de elétrons π. Se n minúsculo é igual a um número inteiro, o composto é aromático. Se n minúsculo é diferente de um número inteiro, o composto não é aromático. Vamos usar o benzeno como exemplo. O benzeno tem 3 ligações π, cada uma com 2 elétrons, portanto, 6 igual a 4n mais 2. 4 igual a 4n. n igual a 1. Como n é um número inteiro, o benzeno é um composto aromático. Uma observação, você pode estar questionado, mas Marcelo, você não falou que essa estrutura não existe? Sim, mas eu também disse que ela representa corretamente as ligações e a geometria do benzeno. Então eu posso usá-la para interpretar as ligações sigma, as ligações π, a geometria do benzeno. Tudo ok. Para concluirmos a parte teórica do estudo do caráter aromático, eu preciso falar para você a respeito de alguns compostos aromáticos importantes. Piridina, pirrol, furano e tiofeno. Eu quero que vocês percebam que nessas estruturas eu tenho pares de elétrons π em verde e pares de elétrons em vermelho. Em verde, são pares eletrônicos que fazem parte do sistema π aromático. Em vermelho, são pares eletrônicos que não fazem parte do sistema π aromático por estarem fora do ciclo. Se vocês notarem, todas as 4 estruturas apresentam 6 elétrons π. E, portanto, n igual a 1, assim como o benzeno. Dessa forma, nós temos duas maneiras de interpretarmos quando uma molécula é aromática. A primeira é se tem núcleo benzênico, você já sabe direto que é aromática. Na outra é se está obedecendo à regra de Huckel.
Daí você fala, mas Marcelo, como isso cai na prática? Eu selecionei 2 proposições da UNB para que você veja como isso aparece na sua prova. Na primeira proposição, ele diz o seguinte: os átomos de carbono do anel benzênico da aspirina, ligados alternadamente por ligações simples e duplas, com hibridização sp2 e sp3, respectivamente, apresentam distâncias diferenciadas entre si. Veja, se você observar a molécula da aspirina que foi fornecida, você pode destacar aí por essa circunferência em vermelho o ciclo benzênico que está dentro da molécula. A primeira parte da proposição está correta. Os átomos do carbono no anel benzênico da aspirina ligados alternadamente por ligações simples e duplas com hibridação sp2 está ok. Agora, quando ele fala que existe hibridação sp3 e as distâncias são diferenciadas, aí está errada a proposição. Lembre, o benzeno tem todas as suas ligações iguais, é um hexágono regular. Segunda proposição. Na molécula da atorvastatina estão presentes 4 anéis aromáticos. Veja, se você olhar para a molécula, uma molécula grande, você percebe que existem 4 ciclos. 3 destacados em vermelho são anéis benzênicos, e aí você já sabe que são 3 anéis aromáticos. E existe um quarto, que eu estou destacando por uma circunferência em azul. O que vai acontecer? Será que esse quarto ciclo é aromático? Se você lembrar dos exemplos que eu te forneci, ela lembra a molécula do pirrol e, portanto, é aromático. Está correta a proposição. São 4 anéis aromáticos. Você assistiu a mais uma aula do canal Mais Química. Química Orgânica, caráter aromático. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, assine o canal, toque o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aqui, no canal Mais Química, a grande protagonista é a química. Valeu, pessoal. Grande abraço e um beijo no coração.